Não vai dar. Gente, o barulho aumentou, mas é o que tem para hoje. Vamos fazer uma confusão. Foi que as pessoas decidiram falar. Vamos deixar as pessoas manifestarem a sua vontade, o seu desejo de falar, porque é o que tem para hoje, né? Mas, como nós estávamos falando, até porque sobre o assunto que realmente nós queremos falar. Deixa eu melhorar a minha câmera. Ela tá melhor agora. Exato, quero que você fique nessa posição. Para de se mexer. Ai, um cafezinho, azeita. Gente, vamos falar sobre as emoções. Vamos falar sobre como nós permitimos que as circunstâncias, as coisas do universo nos afetem, certo? Algumas pessoas, elas agem como folhas ao vento. Vocês sabem como é que as folhas se comportam ao vento? Mesma ventania, as folhas todas vão se movimentando, vão indo para o ar, para tudo que é lugar. Algumas pessoas têm as emoções como folhas ao vento. Mesma palavra, um sorriso fora de lugar, uma conversa de umas pessoas no momento inadequado acaba logo com o dia de certas pessoas. E ali você vê aquelas pessoas se desvairando em pensamentos, não é? Se preocupando com o que os outros estão pensando, com o que os outros estão falando, e por que as pessoas estão falando sobre mim, por que não estão falando de um jeito positivo, por que isso realmente tem que ser agora. Chocolates, por que você está falando sobre isso? Aliás, eu estou falando sobre isso já quase 1 hora, 2, 3 horas que eu estou tentando falar sobre isso. Porque eu acho que é um assunto que vale a pena ser falado, vale a pena ser analisado. Porque eu cheguei à conclusão que o que nos afeta, o que nos incomoda, não é o que as pessoas falam, não é como as pessoas falam, e não é o que as pessoas deixam de falar, quais são as atitudes, os comportamentos das pessoas que acabam nos afetando, mas é a perspectiva, a percepção ou a ideia de como nós queremos que os outros tenham sobre nós. Que pensamento nós queremos que as pessoas tenham sobre nós, que tipo de imagem nós queremos que as pessoas tenham sobre nós. Então, isso acaba afetando muito o nosso inconsciente, a nossa mente e nos desestabilizando. Por isso é que a gente precisa cuidar corpo, mente e alma, que tem a ver com o espírito físico, a emoção e a religião. Tudo isso precisa ser devidamente tratado e cuidado. Eu estive conversando com um ser humano ontem e numa dessas nossas conversas o ser humano dizia sobre os comportamentos, atitudes dos colegas, whatever, e como isso está o afetando, não é? E eu tive a brilhante ideia de falar assim, então por que isso, a pergunta que eu fiz é, por que isso está te afetando? Por que isso está te incomodando? Uma vez que você diz não se importar com o que elas pensam, o que elas dizem, o que elas fazem. Então, os seus pensamentos e com as suas atitudes e comportamentos, eles não coadunam, eles não se alinham, porque a partir do momento que você se permite se desestabilizar pelo que os outros vão pensar sobre as suas atitudes e ações, isso já é um problema seu. Ah, mas eu não tenho problema nenhum, eu não estou nem ali, eu vou apenas para fazer a minha parte, não sei lá quanto mais, mas é que o que eles devem estar pensando, porque quando eu não faço isso, vão falar com fulano, vão falar com Y, vão falar isso sobre mim, sobre aquilo. E o que você tem a ver sobre como as pessoas vão falar sobre você para terceiro? O que você precisa saber é, se essas pessoas não têm mais nada para fazer da sua vida, para falar sobre você, é porque você é importante. E se as pessoas que vão parar para ouvi-las e através do que elas ouvirem vão transmitir, ou vão transbordar, ou vão
isso vai se refletir na maneira como elas te tratam. Isso também é um problema dessas pessoas que infelizmente não tiveram a competência, a habilidade de te estudar, de te analisar e de te interpretar como você se apresenta diante delas. E também isso não é um problema seu, é uma decisão, é uma escolha dos outros, porque nós sofremos por antecipação, não é? Eu costumo dizer, quando as coisas não estão do jeito que nós gostaríamos que elas estivessem, nós temos a livre, né, opção de escolher entre ficar ou sair. A partir do momento que você escolhe permanecer num lugar que não agrega valor, que não te faz bem, que te faz muito mal, que faz você questionar sobre os seus valores, sobre as suas habilidades, sobre as suas competências, sobre aquilo que você aceita, não aceita, sobre a permissibilidade daquilo que você, os limites da sua vida, te faz ultrapassar os limites da sua vida, alguma coisa está errada e não é com os outros, é com você. Porque o que acontece? Muitas vezes nós fugimos das nossas próprias dores, das nossas próprias inseguranças, dos nossos próprios medos e atribuímos para terceiro, dizendo o seguinte: eu só fiz isso porque os outros dizem isso, porque o fulano faz aquilo. Na verdade, aquilo que os outros falam sobre nós e quando nós aceitamos como verdade, é porque é verdade. Nós somos realmente aquele tipo de pessoa. Por isso é que nos dói, por isso é que magoa, por isso é que nós nos sentimos mal. Porque quando você tem a certeza daquilo que você é, quando você conhece a sua essência, sabe que tudo que dizem, tudo que fazem, tudo que estão mostrando não se reflete sobre a sua realidade, nada te afeta. Por mais que falem, por mais verdade que mostrem, por mais fatos, você vai continuar sendo leal e fiel ao seu comportamento, à sua essência. Eu costumo também dizer o seguinte: as pessoas são seres de hábito. A partir do momento que você habitua, acostuma as pessoas a um certo comportamento, elas se tornam mais, não porque você deixou ou porque você fez alguma coisa mal, mas é porque você mudou hábitos e comportamentos dessas pessoas. A partir do momento que você se apresenta como uma pessoa simpática, uma pessoa proativa, uma pessoa disponível, e certo momento, do nada, você corta a proatividade, você corta a simpatia, você corta todas essas coisas que as pessoas se acostumaram a ter de você, automaticamente você se transforma numa pessoa não grata, não bem-vinda, não boa, em todas as outras coisas. Então nós é que somos os culpados dos maus comportamentos que as pessoas têm conosco, dos maus pensamentos que as pessoas têm conosco. Nós é que precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós é que precisamos saber que para entrar em certos círculos, estar em certos lugares, não precisamos mudar a nossa essência para caber na essência dos outros, porque nós queremos entrar com uma essência que não é nossa, que nós não vamos permanecer, que nós não vamos perpetuar. Por quê? Porque nós não somos assim. Vai chegar uma fase em que nós vamos voltar a ser quem nós somos realmente. E a partir desse momento começa a criar conflitos de interesse, conflitos emocionais, e as pessoas começam a pensar o que elas bem quiser, porque nós estamos dando munições para exatamente isso. Então, nós é que precisamos realmente refletir sobre os nossos gestos, sobre as nossas atitudes e comportamentos, porque algumas pessoas realmente precisam se conhecer. Quando nós temos medo de enfrentar algo novo, nós decidimos, nós temos a tendência de permanecermos no conforto que desconforta. E nós só descobrimos que alguma coisa não está boa na nossa vida, ou que alguém está falando alguma coisa que não é boa para nós, é porque realmente já estamos saturados daquilo. Porque se nós aguentamos por um certo tempo, talvez seria a hora de começarmos a pensar o que eu realmente quero e como eu faço para alcançar aquilo que eu realmente quero. E uma dica que eu vou deixar para vocês: para nós irmos ou para nós fazermos coisas novas, precisamos deixar as coisas velhas. Não dá para mudar de nível, dar o próximo passo permanecendo no mesmo lugar. Você precisa sair de onde está para começar coisas novas, porque do contrário você vai viver reclamando sobre o comportamento, a atitude de outras pessoas. Você é que precisa mudar para que as coisas mudem.